no Conexão Clube Tambaú. Vamos em frente com Vini de Oliveira. É isso, Conexão Clube Tambaú já de volta, sua rádio 102,5 FM. Aqui você já sabe, tá na Clube, tá bom demais. E ele já está com a gente aqui na bancada. Diz que tomou uma xícara desse tamanho de café já hoje, viu? Uma segunda-feira pra gente seguir em frente com ele, Vini de Oliveira. Muito bom dia pra você. Bom dia, Poli. Bom dia, Erli do Povo. Bom dia, Silvia Batalha. Lembramos de você hoje cedo. Qual é a frase, Erli, do dia? A frase foi, nós dissemos, será que Vini vem hoje? Aí Poli disse, ele vem porque a frase é dele. É, rapaz, se você não vencer a cama, você não fez mais nada hoje. Não fez mais nada, meu amigo. Então a gente você? Somos vitoriosos de estarmos aqui e essa turma toda está nos escutando agora também. Vini, o que é que a gente tem pra hoje? Eu tenho um caos muito legal, rapaz, que aconteceu comigo esses dias, da aula de como tratar mal o cliente. Rapaz. Minha história começou, não sei se vocês têm percebido, que eu acho que é uma coisa que não tem acontecido ultimamente, buraco em João Pessoa. Tem não. Aí eu vinha com o carro quinta-feira à noite, umas 10 horas da noite ali naquela lateral do Mix Mateus ali no Bessa, e meu carro caiu numa gracinha daquela e arrebentou a suspensão e rasgou o pneu do carro. Uma delícia. Promoção. No outro dia, tive que ir a uma empresa aqui em João Pessoa, e aí começou a aula de como tratar mal o seu cliente, deixar o cliente furioso e mostrar como é que a gestão mal feita interfere nas suas operações. E aí eu disse, isso é um excelente tema, é um case de insucesso. De insucesso para ajudar a turma toda, né? Porque, infelizmente, a gente ainda encontra muitas empresas, e não é uma empresa pequena, com um amadorismo muito grande. O que aconteceu é que eu deixei o carro lá, passou quase 6 horas lá e eles não fizeram o que tinha que ser feito. Para trocar o pneu. Para trocar um pneu, fazer o balanceamento e tal. Aí chegou no final do expediente, na sexta-feira, quase no fechamento, eu peguei o carro e fui para casa. Minha casa dessa empresa fica mais ou menos uns 100 metros. Dessa movimentação, o carro bateu todo. Barulho, não tá com a moléstia, que esse buraco fez isso tudo. No outro dia de manhã, cheguei lá com o carro 7h30, pedi para eu chegar bem cedo, porque eles iam, a desculpa era que a roda estava amassada. Cheguei lá, o gerente, não, precisamos dar uma volta no seu carro. Eu disse, olha senhor, eu saí do carro ontem daqui, eu moro naquele prédio ali, muito perto daqui, e o carro tá fazendo muito barulho. Eu não entendo de carro, eu entendo de empresa, eu entendo de computador, mas de carro eu não entendo. E aí, disse, não, fique tranquilo. Aí fui dar uma volta, aí começou a condenar. Porque a caixa de direção tá com batendo, você deve ter arrebentado a suspensão inteira, não sei o quê. Quando foram olhar, eles não tinham colocado os 5 parafusos da roda dianteira. Se tu viaja, essa roda sai. Não, se eu tivesse caído de terra com meu filho à noite, eu tinha ido para um concerto na UFPB. E aí, o que aconteceu? A primeira coisa que ele fez foi botar a culpa em mim. Aonde o senhor estava com esse carro que tiraram esses parafusos? Eu disse, meu senhor, eu saí daqui da sua loja e fui direto para a garagem daqui do meu prédio. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu perguntei para ele se ele achava que eu tinha comido os 5 parafusos. Né? Porque a primeira coisa que o empreendedor faz, nesse caso é o gerente dessa empresa, é querer culpar o cliente. Isso é um erro clássico. Então, pessoal, primeira coisa, não bata de frente com o seu cliente. No momento que você está vendo que tem uma situação errada, que o cliente está ficando nervoso, você precisa acalmar, você precisa manter o autocontrole, porque não adianta você querer tratar a pessoa de qualquer jeito. Então você precisa ter uma escuta ativa, entender e tentar contornar a situação. Mesmo que a culpa, se porventura tivesse sido do cliente, você precisa contornar para você não perder essa pessoa, porque a publicidade negativa, ela impacta demais os negócios. É muito fácil, né? Eu poderia estar citando o nome dessa empresa aqui agora e o que estaria acontecendo? Divulgando negativamente essa empresa. Não vou fazer isso, não faz sentido. Agora, o que é importante a gente perceber é que as pessoas hoje, elas vão para o tribunal das redes sociais e começam a malhar você. E isso reverbera, isso acelera muito uma comunicação negativa, que impacta o seu negócio. Então, assim, você precisa tentar controlar para não demonstrar que o cliente está errado.
Eu fiquei bastante irritado. Mas na hora eu me controlei. Quando eu fui buscar o carro no final do dia, eles não tinham feito nada que tinha sido prometido, que era fazer a cambagem, o alinhamento e desamassar o pneu. O pneu não, a roda. Então o que aconteceu? Eu cheguei e comecei a questionar eles. Porque faltou funcionários. Olha, foi o primeiro carro que chegou aqui. Então não tem processo a empresa, toda desorganizada. Aí o gerente, tinha um colaborador lá, aí na hora que estava acontecendo a discussão sobre o parafuso, um cliente, um colaborador dele jogando videogame no celular, e 2 colaboradores saíram para tomar café no meio do expediente, sei lá, 8h30 da manhã num sábado, cheio de gente na empresa. Então olha só, você precisa ter, primeira coisa, um backup. Se você como gerente, como empreendedor, você tem dificuldade de gestão, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o treinamento ele é importante para que você tenha pessoas ao seu lado para você ajudar e poder contornar. Olha, eu estou cuidando aqui dessa cliente, a Poliana, conversa aqui com o Henrique, ele vai ajudar o senhor, a senhora. Então você tem pessoas ali no seu atendimento para lhe ajudar. Outra coisa, você precisa ter um checklist, você precisa ter uma listagem para você checar o que foi feito. Porque o que acontecia dentro da empresa era, um perguntava para o outro, perguntava para o primeiro, perguntava para o segundo se tinha sido feito ou não. Esse tipo de coisa acontece demais nas empresas, porque falta uma organização. Esse carro aqui precisa ser feito isso, isso e isso. Vem uma segunda pessoa e vai checar. Isso não é difícil. Isso não é difícil. Então são questões que as empresas aqui, infelizmente, por conta da competitividade, ainda temos uma visão muito amadora no atendimento. E outra coisa que acontece muito também é depois ficarem nos bastidores reclamando do cliente. Em vez de entender que aquilo ali é uma consultoria gratuita, o cliente lhe pagou para lhe dar uma orientação e lhe dar uma oportunidade de melhoria. Então, pessoal, tenham cuidado de tratar o seu cliente e principalmente nunca acusem o seu cliente. Se o cliente estiver errado, se porventura o cliente estiver errado, você vai ter que precisar fazer com que contorne a situação para você conquistar essa pessoa, porque ninguém quer ser mal atendido e ninguém quer ficar pulando de galho em galho. Todos os grandes teóricos de atendimento ao consumidor, de estudo dos clientes, falam sobre isso. A pessoa quer ser fiel às empresas, mas elas pulam de galho em galho por conta de alguma questão que incomodou ela. E nossa realidade hoje, nós temos muitas empresas com atendimento muito amador. Muita gente sendo mal atendida em restaurantes, em comércios, em serviços ao redor. Então, nada é importante. Nada mais é importante, a gente tem falado muito sobre isso aqui, do que o nosso cliente. Nós precisamos ter esse cuidado de tratar muito bem o nosso cliente. E lembrar que o cliente, ele confiou em você, né? Deu um voto de confiança. Vini, segunda-feira, dá pra nós ir em frente, que hoje é segunda-feira, amanhã é feriado, mas vamos sempre em frente. E quem precisar de algum apoio, pessoal, estamos aí ao dispor de vocês. Entre nas redes sociais, acompanhe nossos vídeos, todo o material tá aí pra ajudar vocês. Vamos em frente. Excelente dia pra vocês, bom São João. Beijinho, vamos lá.